Bom dia, meus alunos, tudo bem? Hoje estamos aqui dia 23 de abril, quinta-feira, mais um dia fazendo atividades complementares durante esse período de isolamento. Hoje teríamos fisicamente aula de língua portuguesa e matemática. Então, dessa forma, as atividades que eu estou aplicando hoje são referentes à língua portuguesa e matemática mesmo, tá? Conforme vocês têm na agenda colada, tudo bem? E eu vou passar algumas orientações, eu vou explicar como que vocês vão fazer, qual o procedimento, tá? E se tiver alguma dúvida, é só me chamar lá no blog ou no WhatsApp da coordenação, tudo bem? Vamos comigo então. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês hoje em língua portuguesa uma atividade de leitura de um texto que é uma propaganda da página 183 do nosso livro didático. Essa propaganda é continuação daquela propaganda que nós já tínhamos feito em sala de aula sobre economia de água, lembra? Então, falamos sobre slogan, sobre texto multimodal, lembra? E agora estamos continuando isso daí, tá? Então, vamos lá? Abrindo o livro na página 183. Vamos lá? Na página 183, a gente vai encontrar esse textinho aqui, ó, um texto multimodal, tá? Além dele ter imagens, ele tem também alguns textos, ele tem cores, enfim. Ele é um texto bastante diversificado e é um texto que exige leitura, muita atenção, leitura da imagem e bastante atenção de nossa parte, tá? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Não deixe que o Dia das Crianças de seu filho acabe em presentes. Depois, logo abaixo. Neste Dia das Crianças, tire o foco do consumismo. Tá? Então, isso aqui é uma propaganda que, pelo que a gente está conseguindo visualizar, é uma propaganda que é contra o consumismo, ou seja, contra aquela questão de estar presenteando, de comprar vários presentes, enfim. É para valorizar o Dia das Crianças de forma que, conforme a gente consegue ver nessas imagens, a gente consegue ver o que? Brincadeiras, palhaço, enfim. É para valorizar esse Dia das Crianças com brincadeiras. Para ensinar a criança a ser criança sem aquela coisa de consumismo, de ter que estar comprando presente sempre quando for comemorado o Dia das Crianças, tá? A gente percebe que o foco dessa propaganda é conscientizar o leitor nesse sentido, tá bom? De focar mais nas brincadeiras, realmente do ser criança e não do comprar presente para a criança. Existem várias brincadeiras aí que a gente pode fazer, que nós podemos brincar e com isso podemos ser muito felizes e interagir com nossos colegas, enfim. E não precisamos de presente para representar essa data, tá? Então, acredito que cada um deve ler, fazer sua leitura, refletir sobre essa imagem aí e tirar suas conclusões, tá? Lembrando, pessoal, toda propaganda, a finalidade dela é chamar a atenção do leitor. De que forma chama a atenção do leitor? Lembra que nós falamos sobre as letras? Aquela letra que está gritando para o leitor, que está chamando a atenção do leitor, é sempre aquela letra que está escrito com uma letra maior, que ela está pintada de uma cor mais forte. E nesse caso aí, o que vocês conseguem visualizar? Qual dessas letras estão escrito maior? O que mais está chamando aí a atenção de nós, leitores? Tá? Então, fica aí essa pergunta para vocês refletirem, tá bom? Em seguida, pessoal, nós vamos para a página 184, onde na página 184 nós vamos
fazer todas essas atividades, que são basicamente atividades de interpretação, tá? Eu não vou focar muito pertinho, gente, é mais para mostrar mesmo para vocês, porque o meu livro é um pouquinho diferente do livro de vocês, tá? Mas basicamente é para vocês saberem que é a página toda, tá? 184, 185, tá? Página 185 e depois a página 186, tá? Essas 3 páginas estão retratando aquele texto multimodal que nós acabamos de ver, que é o texto propaganda, tá? Um texto publicitário, tudo bem? Prestem bastante atenção nas perguntas, no enunciado, tá? Voltem no texto sempre que for preciso para tirar as dúvidas e em seguida responder, tá bom? Façam com bastante calma, bastante capricho, tá? Agora, gente, passando para matemática. Passando para matemática, hoje a gente tem uma atividade, um gráfico, uma atividade de estatística, onde nós vamos fazer um gráfico, tá? Um gráfico, e esse gráfico, ele é relacionado à venda de tintas de um certo vendedor. Tudo aquilo que ele conseguiu vender durante o ano, tá? Então, vocês vão ver que no mês de janeiro ele vendeu 168 tintas, no mês de fevereiro 96, no mês de março 209, abril 335, maio 50 tintas, junho 84 e assim sucessivamente até o mês de dezembro, tá? Então, a partir disso daí, aqui a gente tem o gráfico, tá? Com as barrinhas, pra gente poder localizar e identificar qual foi a venda dele, aqui os números relacionados à venda. E em seguida, nós temos apenas 4 questões sobre esse gráfico aí, tá? Questões simples, questões que fazem a gente pensar um pouquinho, refletir sobre esse gráfico, tá? Que nós acabamos de ver aqui, relacionado a um vendedor, a quantidade de tintas que ele vendeu durante um ano X, tá bom? Então, são 4 questões, vocês vão ler, interpretar e responder. Lembrando, pessoal, que todas essas atividades que eu estou enviando, vocês podem estar copiando no caderno, tá bom? Aquele que quiser tirar xerox, fique à vontade, mas quem não puder tirar xerox, dá para fazer muito bem copiando no caderno, tá bom? Tranquilamente. Em seguida, atividade bem simples também, que nós já fizemos isso até na aula passada. Na aula passada eu já passei isso e tem mais algumas aqui, bem poucas, tá? Que eu até trouxe uma explicação sobre essa daqui, no caso. 59 dividido por 9. Eu vou dar esse exemplo para ajudar vocês a responder as outras, tá? Os outros cálculos. Eu faço esse com vocês e em seguida vocês terminam os outros. 59, deixa eu passar o cursor aqui para vocês acompanharem, peraí. Ó, aqui, 59 dividido por 9. Aí, eu vou lá na minha tabuada de Pitágoras, 9 vezes quanto que dá os 54, gente? Aqui, o resultado, 6, ou seja, 6 vezes 9, 54, beleza. Igual, aqui, vocês estão vendo que nós fizemos a divisão. Agora, aqui, nós vamos fazer a multiplicação, ou seja, tanto vezes tanto é igual o 54. Aqui eu já não coloquei o 6, eu já não sei que 6 vezes 9 é 54. Então, simplesmente eu vou repetir aqui. 6 vezes o 9, nós vamos ter o 54. Tudo isso aqui é para vocês lembrarem que tanto faz o 54 dividido por 9, que dá 6, ou o 6 vezes 9 também vai dar 54, tá? Tanto a divisão como a multiplicação, nós teremos o mesmo resultado, tá bom?
Vocês vão ver na atividade aí que eu coloquei aqui ao lado para vocês observarem um exemplo de como se fazer, tá bom? E a partir desse exemplo aqui, ó, que é esse amarelinho, a partir disso aqui vocês conseguem fazer todos os outros, tá bom? Olha só que eu coloquei, siga o exemplo para fazer os outros exercícios. Feito isso daqui, vocês vão entender que os outros vocês conseguem fazer da mesma forma. Vamos lá, vou ajudar vocês mais nesse daqui, ó. 25 dividido por 5, o que que a gente tem? Lá na tabuada de Pitágoras, eu vou lá na tabuada do 5. 5 vezes quanto que dá 25? Eu vou ver que é o 5. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5, que é igual a 5 vezes o 5 é igual a 25, tá? Então, tanto a divisão como a multiplicação, a gente vai ter o mesmo resultado, tá bom? Prontinho. Depois disso aqui, acho que vocês já conseguem fazer os outros exercícios, tá bom? Isso aqui é bastante simples, tá? É mais pra gente treinar mesmo a tabuada, tá bom? Próxima atividade também é simples. Que tem uma reta numérica com alguns números, algumas letras que a gente vai identificar o que está faltando aqui. Nós vamos ter que preencher com os seguintes números, olha só. 4.050 são esses números aqui, ó. Eu vou até grifar eles para vocês verem. 4.050, 1.850, 4.500 e 5.450. Eu vou ter que pegar esses 4 números aqui e ver onde eu consigo encaixar esses números aqui. Vocês podem observar que eu coloquei aqui, que eu inseri uns quadradinhos. Porque nesses quadradinhos vocês vão analisar e ver qual desses números aqui, ó, desses 4 números aqui que eu citei, que vocês podem encaixar aqui, tá? Como, por exemplo, entre 1.000 e 2.000, o que que eu posso encaixar aqui desses números aqui? Qual deles eu posso encaixar que vai dar certo entre 1.000 e 2.000, tá? Então, a gente pensa, analisa para responder. Dentro do quadradinho, depois você coloca o número certo, tá? Próximo exercício, número 7. Faça um cálculo aproximando, arredondando a sentença mais próxima. Gente, bastante fácil também, tá bom? Por exemplo, aqui eu dei um exemplo para vocês desse cálculo aqui, ó. 1.499 mais 107, tá? Lembrando que a atividade tá pedindo a centena mais próxima, ou seja, eu vou arredondar para aquela centena que estiver mais próxima do meu resultado. Então, 1.499 mais 107, aqui eu coloquei, olha, 1.499 mais 107, o resultado é 1.606. Então, qual que é a centena mais próxima disso aqui, ó, 606? A centena mais próxima é o 600, tá? O 600. Tá pedindo a centena. E assim eu vou fazer com os outros números aqui, tá bom? Com os outros números, você vai ver o resultado final, você faz todo o cálculo, analisa o resultado final, aquele resultado que deu, você vai ver qual que é a centena que está mais próxima dele. Um exemplo, deu aqui 4.589. O 589 é uma centena. Qual que é a centena que está mais perto do 589? 600, não é? Então, você vai colocar lá 600, ou seja, 1.600, tá? 1.600 não, eu falei 3.000 e tanto, mais tanto, é 4.000 e pouco. Enfim, você vai arredondar a centena, tá, gente? Independente do número que tiver. Outro exemplo, 4.702 mais 189. Faz esse cálculo aqui, vê o valor dele total e a centena que deu, ela se aproxima mais de qual centena? O número redondo dela, qual seria? 600, 700, 800, tá? Vai analisar. Dessa forma, você vai fazer todos esses exercícios aqui, ó, do número 7, tá bom? Já no número 8, ele tá pedindo um pouquinho diferente, ele tá pedindo a milhar,
tá? A 7 pede a centena e a 8 pede a milhar. Ou seja, gente, milhar é o quê? Lembra mil, não é? Então, é tudo aquilo que a gente tem depois do mil, tá? 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 17.000, 39.000 e assim vai, tá? Aqui é um exemplo, deixa eu ver. Bom, 17.095 mais 8.019. Vamos supor, gente, é só um exemplo, tá? Porque aqui eu não coloquei o valor dele. Vamos supor que aqui dê 26.210. Como ele tá pedindo a milhar, qual o número desse 26.210 que eu falei, supostamente, qual é a milhar dele que a gente pode arredondar? 26.610. 26 mil, não é? Essa é a milhar, é 26 mil. Depois, 39.987 mais 4.009. Vamos supor que aqui esse cálculo desse 51 mil. Um exemplo também, tá? Não é esse resultado, eu estou apenas supondo aqui. Vamos supor que aqui desse 51 mil. Então, como a gente está falando aqui, ó, de milhar, tá? Que é isso que está sendo pedido nessa atividade, milhar. 51 mil, qual que é a milhar dele? 50 mil, tá bom? Então, é isso, é arredondar nessa atividade 8 a milhar e na atividade 7 arredondar a centena mais próxima, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Mas se ficou alguma dúvida, pessoal, aqui novamente tem, tá? Como na atividade anterior, o link do nosso blog, tá? Vai lá, deixa a sua dúvida que eu vou responder. E aqui o nosso WhatsApp, tá bom? O link do nosso WhatsApp, o WhatsApp da coordenação. Vai lá, expõe a sua dúvida que em seguida eu respondo, tá bom? Mas espero que eu tenha conseguido explicar para vocês de forma clara para que vocês consigam fazer. Vocês estão vendo que são apenas alguns exercícios, são bem pouquinhos, tá bom? Tudo isso que é para exercitar vocês, é para treinar apenas o que vocês já sabem, o que vocês já conhecem, tá bom? Prestem bastante atenção, façam com capricho, deixe o caderno bem organizado, as margens bem marcadinhas, bem forte, tá bom? Caprichem, tá? Quando a gente voltar, eu vou olhar todos os cadernos, eu quero encontrar os cadernos mais lindos, tá bom? Combinado? Qualquer coisa eu tô por aqui, gente, pronto para esclarecer a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.